Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. No episódio anterior, vimos a grandiosidade de Deus e do seu amor a cada pessoa. O que então aconteceu a esse mundo? Existe uma má notícia e é preciso compreendê-la, porém mantendo a certeza de que Deus é bom e ninguém é seu rival. Ele mesmo nos revelou tudo, lançando luz sobre o inimigo, para que o vejamos. Assim como o treinador estuda e explica para os jogadores as forças e estratégias dos adversários de um jogo de futebol. O que o inimigo fez com Adão e Eva, continua tentando fazer até hoje. Pensamos que ao refletir sobre essa história, possamos entender quão desesperados estaríamos se Deus não nos tivesse enviado seu Filho para nos resgatar do nosso cativeiro. O inimigo é uma criatura e não é um rival equivalente a Deus. Mas é uma criatura sutil e enganadora. Quais são as suas principais táticas? Primeiro, ele quer nos fazer crer que não é real, ou que é mais poderoso do que realmente é. Em João 12, 31, imediatamente antes de começar sua paixão, Jesus o define. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe desse mundo. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, o evangelista diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, assegura: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Estas passagens mostram um pouco do que é a natureza deste que é o nosso inimigo e que domina neste mundo. Podemos dizer que nascemos como que numa zona de guerra. O diabo foi um anjo, criado com capacidade para amar, mas se rebelou, quis ser Deus, tornou-se o divisor, o acusador. Paulo nos adverte que vistamos uma armadura para o combate em Efésios 6, versículo 11. Revestivos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Satanás cometeu os pecados do orgulho e da inveja. Quem inveja o outro quer o mal do outro, e é de nós que ele tem inveja. Pois percebeu, lá no passado, que no futuro deveria servir o homem. Então seu desejo é escravizar e degradar o ser humano. O Apocalipse alerta no capítulo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como fez com Adão e Eva, ele tenta nos convencer de que Deus não é um bom pai e que seríamos mais felizes sem Deus. Convenceu os primeiros pais de tentarem se apropriar do direito de determinar o que é o bem e o que é o mal. Esse é o significado da árvore do bem e do mal, a única em todo o jardim do Éden, cujo fruto Deus proibira ao ser humano de comer, dando-lhe todo o resto do abundante paraíso. A consequência de se fazerem Deus foi que escolheram livremente ser cortados da vida de Deus. Uma consequência necessária. Sabemos que forçosamente colocar a mão no forno onde acabamos de cozinhar queima nossa mão. E desde então, as pessoas se perguntam onde está Deus, se tanto mal acontece. Dizem que ele se cala, que não está em lugar algum, que não existe ou que é impotente diante do mal. É bom vermos quais as técnicas do inimigo. Ele acusa,
mente, divide, bajula, tenta, desencoraja, para nos insultar, humilhar e perder. Quando consegue que façamos o que ele quer, nós nos sentimos culpados e fugimos de Deus. O inimigo não dorme. A consequência do pecado original foi que fomos vendidos como escravos pelos primeiros pais a poderes com os quais não podemos competir. O pecado e a morte. A morte é um poder e só entrou no mundo por causa do pecado, como já dissemos quando falávamos da criação. O pecado também é um poder. Do contrário, por que alguém faria algo que sabe que é mal e nem quer fazer, mas acaba fazendo? A própria Bíblia explica essas realidades da potência do pecado e da morte. Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, diz: Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Isso está no capítulo 5, versículo 12. E no capítulo 7, 18 e 19, ele diz: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. E o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 24, é categórico. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a aprovarão. Nós precisamos pertencer a Deus. Para sair deste domínio em que os primeiros pais nos lançaram, não basta o arrependimento. Era preciso alguém que nos resgatasse da escravidão. Imaginemos, por exemplo, que fomos raptados para uma dessas redes de tráfico humano. Levados embora, estamos em uma casa com outras pessoas na mesma situação, fortemente guardados, como escravos, prisioneiros. Ninguém conhece nosso paradeiro. Ninguém está mais nos procurando naquele lugar porque ele é inimaginável. Estamos completamente nas mãos de um Senhor que vive para nos degradar e usar de nós. Essa é a nossa vida e parece que será definitivamente assim. O desespero de ter sido capturados e escravizados é palpável, não é mesmo, quando imaginamos isso? Essa é a situação da humanidade separada de Deus. Talvez seja bom nos fazermos algumas perguntas bem concretas. Do que o inimigo está me acusando agora? Que mentiras ele está dizendo a meu respeito? Onde ele está causando divisão na minha vida? Onde ele está me bajulando? Qual tentação é mais forte para mim? Em que parte da minha vida me sinto mais desencorajado? Amigo, eu tenho uma boa notícia. Deus fez algo por nós. Não precisamos desesperar. Vamos ver no próximo episódio. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.